Plano de Estudo Tutorado, 4º ano, Ensino Fundamental, Volume 1, 2021, História. Olá, pessoal! Vamos iniciar a semana 3 do PET Volume 1 de História do 4º ano. Tema: quais são as partes da cidade? Recapitulando. Lembramos o que é município, que tem parte rural e a parte urbana. A parte urbana é chamada de cidade. Agora vamos entender como são as partes da cidade e conhecer você quando nos contar as características do meio onde mora. Vamos lá? Para saber mais, quais são as partes de uma cidade? As cidades são divididas em partes, denominadas bairros, que são o local onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e convivem umas com as outras. A casa, a escola em que você estuda estão localizados em uma rua, que faz parte de uma quadra ou quarteirão. O conjunto de quadras, quarteirões, casas, comércios e praças formam o bairro. De modo geral, os bairros são formados por diversas moradias, sendo chamados bairros residenciais. Os comércios que existem são para atender às necessidades dos moradores. Nos bairros residenciais, encontramos normalmente ruas que não possuem muito movimento de veículos. As pessoas ficam mais tranquilas. Em alguns bairros, as crianças podem até brincar na rua sem correrem grandes riscos de atropelamentos. Também vamos encontrar bairros que são predominantemente voltados para o comércio e serviços, são os chamados bairros comerciais ou centros da cidade. Nos bairros comerciais, é mais comum encontrarmos avenidas que permitem grande quantidade de fluxo de carros, ônibus e outros. Existem também bairros industriais, onde concentram um grande número de indústrias ou fábricas. Mesmo sendo chamados assim, existem moradias de antigos habitantes. Nestes bairros industriais, tendem a ter mais poluições, tanto sonoras, visuais, do ar e da água. Costumam trazer problemas para os moradores em torno. Aprendendo palavras novas. Fluxo é designação do que se movimenta de modo contínuo. Exemplos: fluxo de veículos, fluxo de pessoas, fluxo de dinheiro no caixa, fluxo de água, etc. Avenidas, extensa e larga via urbana, às vezes marginada por árvores. Atividade. Número 1. O texto acima explica como a cidade se divide, se organiza e se apresenta. Classifica os bairros. Descreva para nós como é o seu bairro. Letra A. Você mora em um bairro? Então, o bairro que você mora é o centro da cidade onde predomina o comércio, é um bairro residencial, residências, né, as casas, ou é um bairro industrial? Você vai marcar com X. Letra B. Descreva o bairro que mora, para ajudar a pensar a rotina do bairro, características próprias dos lugares como praças, campo de futebol ou coisas do gênero. Então, nesse espaço aqui, você vai descrever, vai falar um pouquinho como é o seu bairro, né? Como é a rotina, se ele é um bairro movimentado, se ele é um bairro tranquilo, se tem praça, se tem campinho de futebol ou outras coisas. Então, aqui você vai descrever o seu bairro. Número 2. Responda de acordo com o texto. Letra A. Como se chama o conjunto de moradias, ruas, quadras ou quarteirões que formam as cidades? Você vai colocar o X. É quadras, se chama quadras ou quarteirões, bairro, semáforo ou município. Letra B. Onde se localiza uma casa, escola ou qualquer tipo de construção? Costumo nomeá-las com o nome de pessoas importantes da história do município ou história geral, etc. Então, como que se chama? Né? Quando dá um nome importante, quando coloca o nome de pessoa importante daquele lugar, da cidade, daquele município. Então, é em quadras, cidades, ruas ou avenidas ou bairro. Letra C. Qual a classificação de bairro que concentra o maior número de indústrias ou fábricas? Então, onde tem muitas fábricas, muitas indústrias, é um bairro residencial, industrial,
comercial ou ecológico. Letra D. Um bairro que predomina residências, moradias ou casas são chamados de bairro. Então, um bairro que tem muitas moradias, né, muitas casas, ele é chamado de residencial, industrial, comercial, ecológico. Marque com X. Letra E. Os centros das cidades são bairros mais movimentados e concentram a maior quantidade de comércios. Por esse motivo, são nominados de bairros. Aí você vai marcar qual é: residencial, industrial, comercial ou ecológico. Número 3. Nos bairros industriais, por consequência da ação industrial, quando negligenciada por alguns empresários, podem haver alguns tipos de poluição. A. Como se chama a poluição de barulhos, sons altos, fortes ou excedentes? Poluição visual, poluição das águas ou poluição hídrica, poluição sonora. Então, você vai marcar. Letra B. Poluição de excesso de propagandas, muita informação para os olhos é conhecida por poluição do solo, poluição do ar ou poluição atmosférica, poluição visual. Qual dessas três você vai marcar uma aí? Número 4. Partilhando histórias. Todo município tem sua própria história. Muitas pessoas moram no mesmo lugar por gerações. Os bisavós moravam, os avós moravam, os pais e você. Por isso, costumam saber a história da origem da formação da cidade ou zona rural que mora. Mesmo quando isso não acontece de várias gerações morarem na mesma cidade, quando as pessoas mudam para a nova residência, em pouco tempo escuta sobre lendas, mitos e histórias do lugar. Então, proponho que aqui, nas linhas abaixo, você escreva uma lenda, conto ou história do município que vive. Então, aí você vai, né, contar uma lenda ou história de onde você mora. E aqui eu tô vendo que eles devem ter errado o acento, né? Os bisavós, os bisavós, né? Os avós moravam. Então, você vai aproveitar esse espaço e vai escrever alguma coisa do município que você já ouviu falar, uma lenda, né? Uma história antiga que tenha. Vai aproveitar esse espaço para colocar aí, tá bom? Então, pessoal, no número 1, aqui é o bairro, o tipo de bairro que você mora, né? Se ele é no centro da cidade, onde predomina o comércio, se é um bairro residencial, né? Tem muitas casas, se é um bairro industrial. Então, é o seu. A letra B é para descrever o bairro que você mora também. Então, você vai falar um pouquinho sobre ele, as características do seu bairro. O número 2 está falando assim: como se chama o conjunto de moradias, ruas, quadras ou quarteirões que formam as cidades? Então, você vai colocar aqui bairro. A letra B, onde se localiza uma casa, escola ou qualquer tipo de construção, costuma nomeá-las com o nome de pessoas importantes da história do município ou história geral. Então, onde que colocam? Colocam em ruas ou avenidas. Até mesmo minha rua é o nome de uma pessoa importante da cidade. Letra C. Qual a classificação de bairro que concentra um maior número de indústrias ou fábricas? Então, onde tem muita indústria e muitas fábricas, o bairro se chama industrial, é um bairro industrial. A letra D. Um bairro que predomina residências, moradias ou casas são chamados de bairro. Então, onde tem muitas casas, né? É o bairro residencial. Letra E. E os centros da cidade são bairros mais movimentados e concentram maior quantidade. Os centros da cidade são bairros mais movimentados e concentram a maior quantidade de comércio. Por esse motivo, são denominados bairros. Aí, nós vamos marcar o comercial, são bairros comerciais, né? Onde tem muitas lojas, muito comércio. Número 3. Os bairros industriais, por consequência da ação industrial, quando negligenciada por alguns empresários, podem haver alguns tipos de poluição. Letra A. Como se chama a poluição de barulhos, sons altos, fortes ou excedentes? Então, poluição sonora. Você vai marcar aqui, poluição sonora. Letra B. Poluição de excesso de propagandas, muita informação para os olhos é conhecida por
poluição visual, né? Excesso de cartazes, né? Então, poluição visual. Número 4, partilhando histórias. Então, aqui é para você, né, histórias que às vezes os seus bisavós, os seus avós, né, sabem dessas histórias, lendas, né? Então, nesse espaço, você vai escrever uma lenda, ou um conto, ou uma história do município em que você mora, tá? O município que você vive. Então, esse espaço aqui você vai escrever uma lenda sobre o seu município. Então, aqui, pessoal, a gente encerra a terceira semana do PET Volume 1 de História do quarto ano. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!